Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, quero fazer uma leve observação de que essa semana eu tô um pouco gripada, então eu vou ficar segurando aqui o microfone um pouco mais pertinho para que eu não faça tanto esforço para falar. E eu tava com outro vídeo também planejado para hoje, fazer o vídeo de novos na estante, tem bastante coisa legal para mostrar para vocês, mas em razão dessa gripe aí essa semana acabou ficando um pouco mais difícil de fazer algo elaborado. Só que eu queria aproveitar então que eu acabei de terminar há, sei lá, 1 hora mais ou menos, a leitura desse livro aqui, que é A Leste do Éden, do John Steinbeck, e eu tô exatamente naquele momento de euforia pós ler uma obra-prima, e é muito incrível quando esse sentimento acontece, então eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre esse livro. Eu espero conseguir fazer também uma resenha mais completa sobre ele depois e trazer mais do enredo, símbolos, eu gosto de fazer resenhas nesse sentido, mas a ideia é mais compartilhar um pouco com vocês, então, de como foi essa experiência de leitura, assim. Especialmente a minha leitura do Steinbeck no geral, porque eu já comecei a ler uma vez o Ratos e Homens, eu tenho ele aqui, inclusive, e não sei, não fluiu tão bem. Eu li só as primeiras páginas, não estava bem naquele momento de querer aquele livro, então eu deixei para outro momento. No finalzinho do ano passado, a minha última leitura foi As Vinhas da Ira, e As Vinhas da Ira é um livro bem escrito, mas é um livro meio plano. Ele tem um objetivo ali que nitidamente você vê que o autor tem um objetivo com a sua leitura. Ele quer que você pense determinada coisa sobre determinado grupo. E algo no sentido meio sociológico, assim, digamos. Eu tenho um vídeo falando um pouco mais sobre essa leitura de As Vinhas da Ira que eu deixei aqui na área de membros do canal, pra quem é assinante, né? Porque, enfim, eu trato um pouco sobre a questão política envolvendo esse livro. E eu quis ler As Vinhas da Ira justamente porque muita gente odeia esse livro pelos aspectos políticos, sociológicos que o Steinbeck acaba forçando um pouco naquele livro. E a minha sensação em relação a essas duas leituras é que As Vinhas da Ira seria uma poça de água e A Leste do Éden seria um oceano, pela profundidade dos personagens e dos temas que o Steinbeck trata. Lá em As Vinhas da Ira, ele vai fazer um recorte específico de uma situação social americana, e assim, eu não tô falando que seja um assunto que não deva ser tratado ou que ele não tenha tratado de forma responsável nem nada do tipo. O Steinbeck, ele tem uma veia muito jornalística, então aquele livro acaba ficando mais restrito. Enquanto que aqui, em A Leste do Éden, o Steinbeck fez, assim, uma coisa impressionante, porque ele basicamente vai colocar aqui a história da humanidade. Ele vai pegar os principais dilemas que os seres humanos têm até hoje, desde o início dos tempos até hoje, e colocar aqui nesse livro. E ele tem uma base bíblica muito forte, né? A gente já vê aqui no próprio título, A Leste do Éden, mas muito mais do que isso, ele tem a base das perguntas que nós nos fazemos enquanto seres humanos, do porquê nós estamos aqui, o que determina as nossas escolhas, se nós somos livres para escolher de verdade aquilo que acontece na nossa vida, ou se existe algo pré-determinado, se existe uma entidade, alguma coisa que diz exatamente como vai ser a nossa vida, ou se nós temos escolhas e as escolhas fazem diferença. Talvez não façam total diferença, talvez as coisas não sejam apenas consequência das nossas ações, mas será que a gente tem de fato alguma influência nessas ações? Então, uma pergunta central que a Leste do Éden busca responder. E também tem a base bíblica da história de Caim e Abel, que seriam os filhos de Adão e Eva, né? Então, Adão e Eva caem no pecado original e eles vão ter 2 filhos que são Caim e Abel. E a grande história de Caim e Abel é que Caim e Abel ambos tentaram oferecer alguma coisa, oferecer o de melhor, aquilo de melhor que eles tinham, porque um era um agricultor, digamos, e o outro criava animais. Então, são oferendas diferentes, né? E, enfim, funções diferentes que eles tinham. E Caim não vai ter a sua oferta recebida por Deus, enquanto que Abel vai ter. Aqui é a grande história
da rivalidade entre irmãos, rivalidade que está presente ali no mesmo sangue, na mesma linhagem, e Caim vai ficar tão revoltado com o fato de que Deus não aceita a oferenda dele, mas aceita a de Abel, que vai acabar matando o próprio irmão. A partir disso, ele vai ser amaldiçoado, digamos assim, ele vai ser expulso, ele vai precisar viver num local que é chamado ali de A Leste do Éden, e daí vem o título do livro, mas ele tem um determinado momento, que está no livro de Gênesis, que Deus vai falar para ele que ele tem capacidade de se redimir. Isso tem, assim, uma discussão em relação às traduções bíblicas possíveis para essa frase e tal, que é o Timshal, ou Timshol, em hebraico, enfim, que deveria ser algo como tu deves dominar o pecado, tu deves governar o pecado, ou tu podes governar o pecado, ou tu vais governar o pecado. Então tem algumas questões de tradução aí, é uma questão milenar de tradução. E o Steinbeck vai colocar um dos personagens aqui achando uma resposta para essa grande questão de tradução da Bíblia. E vai dizer que, na verdade, é o tu podes, é a tua escolha, tá nas tuas mãos, né? Nas tuas mãos essa escolha de viver sob o mal ou de dominar o mal. Então, é exatamente isso que o Steinbeck vai explorar a partir de Caim e Abel. Ele vai trazer algumas sagas familiares. Primeiro que ele vai trazer a saga familiar dos Hamilton, que é justamente uma família não fictícia, uma família real, da qual o Steinbeck descende. Então, em alguns momentos, a gente tem intervenções aqui do narrador que parecem inverossímeis, porque o narrador sabe demais, o narrador opina demais. E aí, quando ele explica que, na verdade, ele é um descendente dos Hamilton, aí a coisa toda se explica, né? Então, a gente tem uma espécie de autobiografia misturado com ficção que o Steinbeck fez aqui. E a gente vai acompanhar os Hamilton, mas especialmente a ideia de Caim e Abel vai ser apresentada na família Trask. Então, primeiro a gente vai ter o Adam e o Charles, e justamente, né, Caim e Abel, Charles e Adam, já repete mesmo a primeira letra, ele vai repetir essa letra algumas vezes, inclusive nos descendentes dos Trask, que serão o Cole, o Caleb, na verdade, né, mas é chamado de Cole, e o Aaron. Então, existe sempre uma repetição dessa história bíblica, e a ideia da repetição não fica artificial no livro, justamente porque ela vai representar muitos conflitos geracionais e conflitos extremamente humanos que o Steinbeck vai colocar aqui. Então, não só a gente tem essa ideia da linhagem e daquilo que o ser humano consegue herdar, seja o bem, seja o mal, seja características físicas, características mentais, digamos, hábitos, formas de ver o mundo, enfim. Temos a ideia da herança aqui e do qual é o peso dessa herança na nossa vida, mas especialmente a gente tem aqui o tema que mais me impressiona e que é um tema que eu gosto demais de ver na literatura, que sempre me impressiona, sempre acaba que um livro, quando trata sobre esse assunto, ele se torna um dos meus preferidos, e eu acho que é por isso que A Leste do Éden, assim, já me deixou totalmente obcecada. É um tema que aparece muito em Moby Dick também, que é o meu livro preferido da vida, então eu vejo essa repetição, assim, nesses dois livros, que é a ideia do bem e do mal. E a ideia do livro acabou conversando muito com uma coisa que eu acredito muito, que é o fato de todo ser humano ser bondoso ou maldoso em potencial, digamos assim. E não é preto no branco, né? A vida nunca é tão fácil quanto parece, tão dicotômica. Então, só existem pessoas boas ou pessoas ruins. Não. Na verdade, o que mais me impressionou em A Leste do Éden são justamente os personagens mais reais, e eu acho que o meu preferido acabou se tornando, depois da leitura, o Caleb, o Cole, que é o fato de que esses personagens realmente passam a vida inteira tendo que lidar com o fato de que eles podem fazer o bem ou podem fazer o mal. Às vezes dá a impressão, e aqui no livro Steinbeck vai realmente explorar isso, de que algumas pessoas são mais voltadas para o bem ou mais voltadas para o mal. Talvez uma coisa que não sei se é nascida com a pessoa, se é a personalidade da pessoa, se é a forma com que ela é criada, enfim, mas a resposta que de certa forma eu vejo em Steinbeck aqui nesse livro é que a única forma de alguém aprender o bem e de caminhar para o bem é por meio do amor de outras pessoas.
Então não é necessariamente que você precisa ser ensinado a bondade, mas o fato de você amar outras pessoas e ser amado, especialmente receber afeto e criar laços na sua vida, seja com família, seja com, enfim, cônjuge futuramente, amigos, enfim, laços de amor são essenciais para que as pessoas consigam viver em busca da bondade. Isso é muito interessante, é muito bem explorado aqui nesse livro, e eu acho que o personagem que mais bem representa isso é justamente o Caleb, por essa busca eterna pelo afeto, que todos os personagens, de certa forma, vão representar aqui essa solidão mesmo, essa ausência de afeto, essa ausência de alguém estendendo a mão no momento difícil. E por isso que eu acho que o Caleb acaba representando muito bem a humanidade nesse sentido. Eu não quero dar muito detalhe aqui do enredo e tudo mais, porque, como eu falei, eu acho que esse livro vai ser um livro que eu vou fazer uma resenha mais completa. Só queria conversar um pouco sobre essas impressões finais de leitura, essas impressões imediatas de leitura. E realmente me impressionou muito como Steinbeck conseguiu aqui nesse livro trazer tantos temas universais de uma forma extremamente profunda, extremamente bem tratada, assim, com personagens que você fica muito cativado por eles. Então, quando a gente tinha lá em As Vinhas da Ira alguns personagens, especialmente os Jolds, né, que eles trazem também essa empatia, a gente sente empatia por eles eram muito planos, como eu falei. A gente não tinha personagens que faziam o bem e o mal ao mesmo tempo e que brigavam internamente consigo mesmos em relação a esses temas. Eu acho que lá estava tudo muito mais na cara e muito menos aprofundado. Enquanto que aqui em A Leste do Éden a gente tem esses personagens muito humanos. Então, a gente consegue ver de fato a humanidade dos personagens naquele momento em que ele conversa com outra pessoa ou quando ele pensa. Então, é um narrador que acaba entrando um pouco na cabeça desses personagens, mas a gente vê ali esses conflitos internos que esses personagens vivem, né? E essa tentativa de primeiro meio que se autoafirmar, de se entender no mundo, de perceber quem eles realmente são e qual que é a verdadeira função deles ali no mundo, enfim. E aqui em A Leste do Éden, além de tudo isso, tem outra coisa que me lembra Moby Dick, que é justamente o fato de não só trazer tudo isso, mas trazer contexto histórico e trazer a formação do homem americano, do homem dos Estados Unidos da América. Steinbeck tem uma visão bem crítica, mas ele tem uma visão muito apurada ali. Tem um parágrafo específico ali que faz basicamente um resumo dos Estados Unidos, é, que traz, assim, essa ideia que eu venho falando há algum tempo, e eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre o apanhador no campo de centeio, que eu sinto na literatura clássica norte-americana, dos Estados Unidos, uma busca incessante pelo motivo deles serem os maiores, digamos, né. Em determinado momento o Steinbeck vai colocar isso aqui também. A gente sabe que hoje é o maior país no sentido de mais importante do mundo, digamos assim, mas a gente não sabe muito bem o que a gente tá fazendo aqui, como que a gente veio parar aqui. E aí tem o contexto da Primeira Guerra Mundial também, né, a ideia de que no final os Estados Unidos acabam entrando na guerra, na Primeira Guerra, e isso é muito importante. Também tem a ideia de que a Primeira Guerra seria a última, seria a que acabaria com todas as guerras. A gente sabe que depois vem quase pior, né? Então, não sei se pior em números, enfim, mas, né, em tudo que representou a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui também tem isso aqui. E, de certa forma, outra espelho, outra coisa que eu vejo em comum entre os dois livros é que aqui também tem a ideia da imigração que é muito forte, né, nos Estados Unidos. É uma nação formada por imigrantes, formada por pessoas que estavam buscando uma vida melhor e que tem, de certa forma, um ímpeto diferente de buscar outras coisas, mudar, enfim. Tem um pouco dessa impressão aqui em A Leste do Éden também. A família Hamilton descende de irlandeses, me lembrou um pouco E o Vento Levou, outro dos meus livros preferidos, que também tem, né, uma família que descende de irlandeses e que tem o sangue quente dos irlandeses que aparece também lá. Também tem um personagem chinês, que é o Li, um personagem que inicialmente vai representar todos os estereótipos chineses e depois ele se apresenta aqui como a sabedoria oriental, que também é tão importante e que acaba que
quando a gente estuda história, estuda literatura, a gente percebe que existem coisas que estão lá e continuam ecoando, né? Filosofia também, tem muito da filosofia oriental que acaba interferindo, influenciando diretamente aquilo que a gente tem aqui no Ocidente. Então, tem um personagem maravilhoso também, que é o Samuel Hamilton, Sam, né, que representa também muito da sabedoria. Ele é um homem muito inventivo, então também essa ideia dos Estados Unidos, né, essa invenção, essa criatividade, esse ímpeto mesmo pela mudança, mas ao mesmo tempo o Sam é um cara que não consegue ganhar muito dinheiro com aquilo que ele faz. E de fato não é o objetivo exato que ele tem. Ele tem muitos filhos, ele tem uma família muito unida a princípio e que representa também muitas coisas, muitas características humanas. Cada um desses personagens vai apresentando para nós facetas humanas, né? Então eu acho que no fim esse é um grande livro que fala sobre a humanidade e sobre as grandes perguntas da humanidade e as possíveis respostas que a gente encontra, seja na Bíblia, seja na literatura, seja no conhecimento geral, naquilo que é passado de geração por geração. E tudo isso tem como pano de fundo ali o Vale de Salinas, na Califórnia, que é onde o Steinbeck viveu por muito tempo. Então, ele traz uma carga muito pessoal para esse livro, mas ao mesmo tempo ele traz temas que são muito universais, de uma forma extremamente profunda. Então, me surpreendeu muito a diferença do Steinbeck de As Vinhas da Ira para o Steinbeck de A Leste do Éden. Aqui, certamente, tem um dos livros mais impressionantes que eu já li, e vai entrar também aí para a lista de favoritos. E não só ele faz tudo isso, né, trazendo esses temas, trazendo essa profundidade, mas ele faz isso com uma prosa muito gostosa de ler, muito tranquila. Você, sei lá, ler capítulos e capítulos sem parar muito, sem nem perceber, porque tem bastante diálogo também, tem esse ponto, né? Mas ele traz reflexões, ele traz capítulos ali que são meio jornalísticos, isso já tinha as Vinhas da Ira também, mas são intervenções do narrador que trazem contexto histórico, que trazem críticas, enfim. O Steinbeck, ele conseguiu fazer aqui, de fato, a sua obra-prima. Ele trouxe para esse livro tudo que ele sabia fazer de melhor e, ao mesmo tempo, fugindo um pouco daquele determinismo que a gente encontra em As Vinhas da Ira, de que personagens precisam necessariamente representar algo muito explícito, e aqui ele vai muito além, vai desafiar um pouco o leitor também. E vai levar o leitor não só a refletir sobre esses temas bem profundos, mas também a se confrontar com esses personagens e tentar entender esses personagens. Ao mesmo tempo, a gente acaba olhando um pouco pra nós mesmos a partir das características desses personagens. Enfim, acho que é isso que eu queria trazer um pouco pra vocês aqui das minhas impressões iniciais. E espero fazer aí um vídeo mais completo pra vocês depois que eu ficar um pouco melhor dessa gripe. Mas, no geral, essas foram as minhas impressões finais e imediatas da leitura de A Leste do Éden. Então eu quero muito recomendar pra vocês esse livro. Eu acho que ele vai se tornar um pouquinho, assim, uma obsessão literária. Não sei se a longo prazo, mas provavelmente a curto prazo eu vou ficar meio louca com esse livro e sair recomendando pra todo mundo, porque realmente é maravilhoso. Recomendo muitíssimo que vocês leiam A Leste do Éden, caso ainda não tenham lido. Mas é isso, digam aí se vocês já leram esse livro, se ficaram com vontade de ler, se ficou ok esse formato aqui pra vocês, mais de conversa final e não tão resenha, né? Acho que dá pra gente trocar um pouquinho de informação sem abrir tanto enredo, sem contar tanto da história, né? Mas trazendo um pouquinho mais de informação para que vocês aprofundem a própria leitura. Então, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, seu comentário, como eu falei, inscreva-se no canal, isso é muito importante para mim. E até o próximo vídeo.